Olá, gente. Eu sou o Shaú e estou aqui para fazer um vídeo muito interessante em que já há alguns dias eu tenho tido um enorme interesse em fazê-lo, mas não tive a oportunidade. Pois bem, eu criei essa oportunidade hoje, de uma certa forma meio forçada, vamos dizer assim. E o assunto da qual eu quero falar é sobre tudo que eu penso. Primeiramente, eu vou me apresentar a vocês o que eu penso a respeito da verdade no que diz respeito às escrituras, a minha emuná, que no caso é a fé que eu tenho num Criador verdadeiro. Mas que para nós possamos entender melhor as coisas que acontecem nesse mundo, né? Que muitas vezes é um tanto quanto misteriosa por demais e acaba ficando difícil de entender o que realmente se passa dentro das verdades ou meias verdades ocultas em que nós vivemos hoje em dia. Bom, em relação às escrituras, a verdade, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a Bíblia, olha, eu tô coçando o nariz, mas não é que eu sou mentiroso não, viu? É que existe um livro aí que tem sinais do rosto e tal. É que realmente coça mesmo. É que as escrituras diz várias coisas que fica subentendido, né? Como por exemplo, eu vou abrir aqui em Bereshit 6, que aliás já está aberto. Bereshit, para quem não sabe, é Gênesis, viu? Gênesis 6 aqui diz o seguinte, ó. Ó, Bereshit 6, tá vendo? E aqui está falando, ó, Gênesis 1. Só que aqui é o capítulo 6. Mas eu vou abrir primeiro na Almeida. Eu vou ler aqui na Almeida para ficar mais claro, né? Para a gente fazer uma comparação aí. Abram suas, abram suas Bíblias em Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da Eredes, que é a terra, e lhes nasceram filhas. Filhas, né? Obviamente filhos também, mas aqui se refere a filhas porque vieram os filhos, no caso aqui, ó, eu vou deixar bem claro que até quem não tem o conhecimento fique sabendo que a palavra Deus foi um termo denominado por Roma, viu? Mas é um nome, não é um nome e ao mesmo tempo no básico entendimento, Deus é apenas um título, né? Mas se você buscar nas raízes profundas mesmo, aí na internet você tem todas as ferramentas para isso, todas as informações. O intuito dessa videoaula não é para iniciantes, né? É, é também, mas assim, aqui é para incitar nos iniciantes a curiosidade de buscar mais profundo. Se eu for fazer aqui uma explicação mais complexa e profunda, esse vídeo vai ficar muito grande,
né? E eu já sou meio lento para falar, penso muito, eu sou meio devagar para conversar mesmo, é o meu jeito de ser. Então eu vou dar umas explicações como, tipo, resumindo, vou dar a vara para vocês pescarem, né? Assim como foi feito comigo. Não sou aqui o dono da razão, né? Eu não tenho todo o poder, toda a sabedoria como sendo minha propriamente dita. Não sou o dono da razão, mas é o que eu aprendi e o que eu entendo que o Eterno confirmou em meu coração. Eu tenho buscado já há muito tempo. Já participei de vários grupos, que isso também é muito bom, mesmo que não dê certo nos grupos, mas é muito bom que você aprende, né? Faz parte dos planos do Eterno revelar nesses últimos dias a verdade. Então, essa palavra Deus, né, ela é de origem romana e grega, viu? Ela realmente não é o nome do Eterno, do Criador verdadeiro. Mas devemos tomar cuidado também, porque chega-se à raiz, a verdadeira, o entendimento de que isso é uma ofensa para o Criador. Até você pesquisando, você vai chegar na palavra Zeus, que foi um deus grego, né? E que é ainda, pois quem cultua esses deuses ainda, como os gregos e muitos romanos, o tem como sendo o criador mesmo. E eles colocaram, modificaram e adulteraram isso nas escrituras para que as pessoas venham a ser conduzidas ao engano, né? E enfim, eu costumo trocar essa palavra Deus pelo Criador eterno, Altíssimo, ou algo mais próximo ao nosso verdadeiro Criador. Então, no caso aqui, eu digo assim: ó, viram os filhos do Criador eterno que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, né? Então, veja bem, viram os filhos do Criador que as filhas dos homens eram formosas. Então, peraí. Viram os filhos do Criador. Mas os homens são filhos do Criador também. Então, o que eles fizeram foi o quê? Complicar. Porque as pessoas leem as escrituras de galope, né? É como você pegar um prato de comida e comer rapidão, você nem sente o gosto da comida. Então o que acontece? Você não vai ter o prazer, não vai ter o paladar, não vai saborear direitinho, a sua digestão vai ser muito ruim. O organismo vai ter dificuldade para digerir os nutrientes para o seu organismo ser alimentado pela energia, que é a finalidade do alimento. Então, a mesma coisa é nas escrituras. Aqui é o seguinte: como maldosamente foi feito digamos, essa frase, dificultando o entendimento, então tem que se buscar em outros livros mais puros, como por exemplo, eu indico aí quem estiver vendo esse vídeo que não ignore os apócrifos, porque nos livros chamados apócrifos, que é um nome bem chulezinho, justamente para dar um entendimento subliminar que é um livro qualquer que não tem, não foi, não passou pelo canon no Concílio de Nicéia, não foi inspirado. Eu vou falar aqui num termo meio cínico, mas é a verdade. Não foi inspirado por Zeus. Na verdade,
Zeus disse: não coloque esse aí, que senão vai ferrar nosso esquema. Todo mundo vai descobrir. Inventa uma história aí de que Deus, ou Zeus, que o povo vai entender como Deus, como sendo o Criador, mas na verdade não é, né? A gente sabe que não. Mas só para frisar, para dar um entendimento, eles disseram mais ou menos assim: no meu entendimento, você não vai achar isso escrito em lugar nenhum, viu? Mas quando você começa a estudar, aí você começa essas coisas vir na sua mente. Olha, dá um entendimento de que eles não foram inspirados por Deus. O canon é isso. É, infelizmente eu tenho que dizer a verdade. E quando eu soube dessa verdade que eu estou lhes dizendo agora, realmente o chão sai do pé. Você simplesmente fica sem chão, muitos anos dedicando-se ao evangelho é, cristão, né? E o Canon, ele foi lá no concílio de Nicéia. E teve outros concílios o Tratado de Trento, um monte de outros concílios que, e ao decorrer do tempo, foi se refinando mais ainda ao que nós chamamos, e eles chamam e empurraram na nossa goela de Sagradas Escrituras, né? Que realmente ela é sagrada, mesmo ela estando contaminada, ela ainda contém a verdade, né? A essência dela ainda está lá. Só que o joio é isso. A gente tem que separar o joio do trigo, né? Tem que saber o que é o trigo e o que não é. Então por isso eu estou reforçando aí nessa questão aí do nome Deus, tá? Procurem saber aí, que vocês vão procurar e vão achar. Então viram que os filhos de Deus, no caso realmente é os filhos do Criador eterno, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Altíssimo Criador: não contendará o meu Ruca para sempre com o homem. Contenda vem de luta, né? Por que que ele disse essa palavra aqui no meio das coisas do Eterno? Porque o Ruca, ele não... O Eterno não agrada dessas mentiraiadas que foram espalhadas nas Escrituras, né? Então, a impressão que dá é que não contendará a sabedoria do Eterno para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Olha como já mudou aqui, né? No caso, deveria ser por causa disso nasceram homens gigantes na terra, e também depois, quando os filhos do Criador eterno entraram, as filhas dos homens entraram, quer dizer o quê? Se deitaram com elas, né? Os filhos do Criador eterno se deitaram com as mulheres, com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, vírgula, os homens de fama. Existem algumas traduções aí que homens de renome, que dá no mesmo, né? E viu o Altíssimo que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Então, olha, mais um erro grotesco, porque o Eterno não se arrepende. Ele não é homem para que se arrependa. Mas colocaram essa frase aqui. Então arrependeu-se o Altíssimo? Não. Eu coloco assim, ó. Então chateou-se ou entristeceu-se o Altíssimo de haver feito o homem sobre a Eretz. Passou-lhe em seu coração. Bom, aí ficou melhor, né? E disse o Altíssimo: Destruirei o homem que criei sobre a face da Eretz, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me entristeci de haver feito. Olha, agora eu vou abrir aqui a escritura mais descontaminada possível, que é o mesmo livro, tá? A essência é a mesma, só que com palavras que são mais claras de entendimento, que abre um leque, fica mais cristalino. Então diz assim, ó: as pessoas começaram a multiplicar-se na Eretz, na terra. Então seres do mundo dos espíritos repararam na beleza das mulheres terrenas e tomaram para si as que quiseram. E o Eterno Altíssimo disse: o meu Ruka não continuará a ser desonrado pelo homem. Visto, o Ruka é aquilo que eu falei com vocês, tá? É o sentimento, a sabedoria dele. É o que vem dele, né? Aquele entendimento que eles chamam de Espírito Santo, que não tem nada a ver, que foi criado também no Concílio de Nicéia pelo homem. Visto que é todo ele mau, dou-lhe 120 anos de vida naqueles dias, e mesmo depois em que aqueles seres do mundo, dos espíritos poderosos, tiveram relações com as mulheres da terra. Os filhos que lhes nasceram tornaram-se gigantes, que foram heróis de grande fama, de que nos falam os relatos da antiguidade. Tá vendo aqui, ó? São esses deuses, Zeus, Ísis, graças, as três graças. Quando você diz Amenha, quando você está falando amém, são três erros, né? Que geralmente numa oração ou numa declaração evangélica, numa palestra, num versículo que se lê na igreja evangélica, que também é um outro erro, a pessoa sempre diz Deus, que é Zeus, Jesus, que é Ísis, Jesus, Esos, e Amém, que quer dizer Amenha. São três deuses pagãos e que existiram na antiguidade. Já ouviram falar dos titãs? Então, os deuses gregos da antiguidade são esses, em que a escritura claramente, não vou dizer claramente, né? Que também eu já estaria exagerando, que assim, sigilosamente fala, né? Bem sublimemente, por isso que tem que comer as escrituras, como um boi rumina. Comer, aí engole, joga para fora, mastiga de novo, mastiga, mastiga, até abrir a mente. E pedir o Criador eterno misericórdia para ter o entendimento, porque a contaminação foi muito profunda. Ó, nós temos que convir, né, de que isso foi uma coisa bem profissional, uma coisa assim bem, um crime quase perfeito. E com a permissão do nosso Criador eterno.
Agora a pessoa vem e escreve lá na escritura de que ele se arrependeu. Não. Ele sempre soube de tudo que está acontecendo. Até o que eu estou fazendo aqui agora, ele já sabia que eu ia fazer isso, esse vídeo, né? E eu peço ao Eterno, Criador do Universo, que essas palavras que da qual eu estou falando aqui agora, eu sei que tem muita gente que já sabe. Tem muitos que até nem acredita, que não quer nem saber, que é loucura. Tudo bem, mas vai ter aqueles que vão acreditar, que vão buscar, que o Eterno vai abrir a mente e vai confirmar na alma dele que o que eu estou falando é real, assim como ele fez na minha vida. Eu fui evangélico durante muito tempo, de todas, quase todas as denominações que você possa imaginar. Assembleia, essas pentecostais aí, quadrangular. Fui até da Batista da Lagoinha, pouco tempo, mas fui. Que eu morava em Belo Horizonte, morei uma época lá. E, bom, enfim, por último eu era da CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil. E por fim, o Eterno veio através de outras pessoas e o Eterno foi trabalhando na minha mente e abriu a minha mente para isso. Então o fato é que desde a antiguidade já se ouvia isso. Por exemplo, eu vou abrir alguns vídeos aqui que eu já até abri antes para adiantar um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Deixa me ver, os Anunnakis, né? Vamos nos Anunnakis. Eu tô aqui com, acho que é um blog do Arauto do Futuro, uma coisa assim, fala sobre Anunnakis e Nephilims, que da qual se descreve em Bereshit 6, que é o que eu acabei de falar. Para ser bem breve aqui, ó, vou fazer uma leitura breve aqui, ó. Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus. Na língua suméria, para os hebreus eram Nephilims, Elohim, e para os egípcios antigos, Néter. Descobertas arqueológicas e artefatos recolhidos nos últimos 250 anos são a base da teoria de que uma avançada civilização, né? Essa avançada civilização, existem provas arqueológicas, como por exemplo as pirâmides que existem espalhadas aí por vários, inclusive no Amazonas, lá no meio da selva amazônica, é cheia de pirâmides cobertas pela vegetação e também devido ter tido o dilúvio, né, misturou no barro, ficou assim meio que parecendo um montezinho, mas são pirâmides. Pode pesquisar aí que vocês vão ver. E as pirâmides do Egito, principalmente, existem blocos com mais de 15 toneladas. Aí você fala, mas os homens eram grandes. Tudo bem, mas pelo prazo arqueológico da qual ela foi erguida, as pedras se encaixaram perfeitamente. Os cortes naquelas pedras eram perfeitos. Para se ter uma ideia, não existe ainda em posse do homem que construiu, o homem construiu Nova York, Brasília, etc, etc. Não existe uma máquina que corte uma pedra de 1 tonelada com a precisão de que uma se encaixe na outra, que não passa um papel, uma folha de papel não passa no vão de uma da outra. Então, e sem falar no peso enorme que tem cada pedra, e aí pelo prazo que foi erguido, que da qual não me recordo, mas foi um prazo que pelo prazo não dava para o homem fazer com as mãos. Ah, mas os hebreus eram escravos e tal, eles rolavam em madeiras,
Mas, arqueologicamente falando, não existia nenhuma possibilidade, porque as pedras eram buscadas distante, bem distante, no meio do deserto, onde eles iam achar pedras daquela quantidade e arrastando em cima de madeiras. Poxa, tem que, né? Não adianta, tem que pensar, gente. Mas enfim, vamos continuar a leitura aqui. Eram os Anunnakis alienígenas que colonizaram. Não, peraí, acho que é aqui, ó. Desembarcou na antiga Mesopotâmia, Tânia, há aproximadamente 450 mil anos atrás. Eram os Anunnakis alienígenas que colonizaram a Terra com o propósito de extrair grandes quantidades de ouro, né? Porque o ouro era de fundamental importância para o planeta que eles viviam. Vamos continuar aqui. Ó. Sua mão de obra foi arrebanhada entre os homens primitivos que foram manipulados geneticamente. Olha, eu sinceramente, eu realmente acredito no Criador, Adão e Eva, Noa, dilúvio, em tudo. Tirando ali no meio aquelas misturas, né? E também creio nesses Anunnakis, Nefilins, em tudo. Em ETs, disco voador. Mas eu acredito na segunda visão. O seguinte. Não é seres de outro planeta, na verdade. São seres de outras dimensões. Que são filhos do Criador. Que, para ser bem claro, assim, na palavra mais clara, de entendimento, bem cotidiano normal, anjos caídos. É isso. Ah, mas como assim? Eles tinham a possibilidade de. Eles são anjos, são invisíveis. Como que ele teria um órgão sexual? Simples, meu camarada. Ló. Vamos lá em Ló, né? Quando o Eterno mandou os 3 Melarrins, Melarrins, para quem não sabe, são anjos, para avisar Ló de que ele tinha que abandonar a cidade lá, eles tiveram que se materializar fisicamente, como homem. Porque senão Ló e sua família não os viriam, não ia ver eles. Se os Melarrins só lançasse áudios, uma voz para que eles ouvissem, ou através de sonho, alguma coisa, talvez ia levar tempo para eles entenderem. E o Eterno estava com muita pressa. Então ele mandou que os Melarrins fizessem o mais breve possível para que no dia seguinte eles fossem embora, né? E assim eles fizeram, obedeceram ao Criador Eterno, foram lá em Ló, os 3. Quando eles se manifestaram fisicamente, como homens comuns de roupa e tal, com a roupa daquela cultura da época, né? Que a gente imagina aí. Obviamente os homens lá, que a Babilônia total já estava generalizada, né? Eles queriam deitar-se com aqueles homens, porque os Melarrins têm uma estrutura física perfeita. Eles são bem mais sábios que nós, porque eles vivem lá com o Criador, viviam, né? Esses caídos, no qual a gente está mencionando aqui. Esses 3 que foram lá com Ló, não. Eles já
provavelmente ainda vive com o Eterno Criador e tem o conhecimento de tudo. Nada para eles é mistério, talvez algumas coisas, mas nem tanto quanto nós. Porque para nós muita coisa é mistério. Então eles fisicamente se transformaram. Também lá em Noa, né? Nos primórdios, quando eles se deitaram, lá em Bereshit 6, que eles se deitaram com as mulheres formosas dos homens, as filhas dos homens, eles também se materializaram com um corpo físico atraente, mas eu creio que as mulheres, obviamente, não conheciam aqueles homens, né? E talvez ficasse visível para elas de que eles eram os que naquela decisão ali eles já caíram automaticamente. Porque nada fica oculto aos olhos do Criador, né? Automaticamente eles perderam, se desligaram das promessas do Criador e caíram. Mas se transformaram fisicamente com o órgão sexual masculino perfeito, claro, e ejacularam lá e engravidou as mulheres, né? Isso é um fato que para o Eterno não existe nada difícil, para ele nada é impossível. Então, esses alienígenas que colonizaram a Terra com o propósito de extrair grandes quantidades de ouro, na minha opinião, nada mais é do que os caídos. Porque aqueles que se rebelaram contra o Eterno no Sheol Mayal, no Éden, no jardim, que esse jardim do Éden que esteve aqui na Eretz, na Terra, era uma cópia do que o Eterno ainda vive lá, entende? Tem o Monte Sinai e tudo lá, o Monte Sião, né? O rio que sai do trono e etc. E ele era o regente das leis do Eterno lá, nas dimensões que o Eterno tinha criado. Existem seres viventes imensamente grande o número é imenso. E quem regia e rege até hoje como sendo o rei criador é o nosso Criador que criou a terra pequenininha e que nós somos os verminhos que vivem nela. Esse regente que rebelou-se contra o Eterno, que o povo aí chama de Satanás, por Roma, né? Satanás, Lucifer, esses nomes, nada desses nomes são reais, viu? O mais próximo que nós conseguimos, que eu cheguei até então, é Hassatan. Mas ele não tinha esse nome, antes era um outro nome que ele tinha lá no Sheol Mayal, e ele era como se fosse o representante maior depois do Eterno lá nessas dimensões todas. Ele levava as leis do Eterno. Era como se fosse esse governo aí que está querendo governar aqui na Terra. É como se fosse esse governo que vai vir aí agora, que é dele, né? Do caído. E o Eterno está permitindo, entende? Então ele tinha esse poder já lá no Sheol Mayal. Só que ele desobedeceu ao Eterno, então, bom, mas enfim, eu estou já explicando demais. Para vocês entenderem isso, vocês têm que ler o Apócrifo de Enoque. E tem outros apócrifos, muitos outros mais, tá? Tem o Melquisedeque, que é excelente, a história de um vaso, né? Muito bonito. Vocês vão chorar de bonito que é. Enfim. Então esses Anunnakis, tem um livro dos Anunnakis também que fala como se fosse o Criador criando a Terra. Entendeu?
Aí eles pousam com a nave deles e começam a falar como o Eterno tinha falado, mas não foi da forma da criação. Ele chegou aqui, a Terra já estava pronta. Mas a tecnologia que nós temos hoje, o entendimento, a maioria da sabedoria que nós temos hoje, de certa forma, vou dizer que não foi passada totalmente, mas foi antecipada por eles, né? Porque eles deram, naquela época, quando os caídos estavam aí, eles deram entendimento para os filhos deles, que eram os gigantes, ensinaram a fazer armas, ferramentas, deu entendimento de, da astrologia, astronomia, agricultura, feitiçaria, é, árvores, plantas medicinais, tudo, tudo. E ensinou a astrologia, né, que é a ciência dos astros, uma série de coisas que os homens ficaram encantados com eles. Mas aí quando começou a vir os problemas, que os gigantes começou a comer demais e nada dava para eles, aí eles começaram a comer os homens, porque nada para eles alimentava, enchia a barriga deles. Eles tinham uma média de 40 covados. 40 covados dão aproximadamente 15 metros de altura, ou até 20 metros. Os homens normal chegavam a ser até 3 metros de altura, que é mais ou menos a altura de uma casa, né? A casa geralmente é 3 metros de altura até a laje ou o telhado. E eles tinham essa estatura física porque a atmosfera da Terra era mais perfeita, né? As plantas eram maiores. Então a arqueologia já descobriu já relatou aí vários animais pré-históricos, igual a tartaruga gigante. Na verdade ela era normal, ela era do tamanho de um fusca, né? Tinha tartaruga do tamanho de um fusca. Mas o homem tinha 3 metros de altura, pô, imagina. O cara fortão, comia só coisas sem agrotóxico, né? Então por aí vai. Aí quando Noa veio, aí você questiona, poxa, mas como que então depois do dilúvio, já que ele não foi mundial, aliás, já que ele foi mundial e não regional, por que que quando no deserto o povo de Israel, de Al-Shuru, ficou 40 anos e depois no finalzinho eles descobriram a terra que manava leite e mel, que o Eterno prometeu, e havia gigantes lá. Aí por que que havia gigantes também? É, que Davi derrubou Golias. Golias era gigante, descendente deles, né? Olha, eu não tenho dúvida alguma de que o dilúvio ele foi mundial. Mesmo porque a Terra ela não era dividida igual hoje, tem uns continentes aí separados, né? A Terra toda era um lado só terra e o outro só água. Não tinha esses montes de continente aí. Então, era mais plausível que o homem conseguisse andar na Terra sem precisar de avião e sem precisar de embarcação. Eles andavam para todo lado, sem precisar atravessar mar, a não ser rios, né? As vertentes que já existiam, claro. Mas o que deixa as pessoas mais assim na dúvida em relação a essa questão aí dos Nefilins, em Gênesis 6 que eu estou falando agora, é porque elas não conseguem compreender. Muitas pessoas erroneamente dizem que o dilúvio foi regional, porque houve-se gigantes depois. Bom, mas vou explicar o raciocínio da qual eu cheguei
junto com um grupo que eu participava lá, que eu gosto muito deles, apesar de tudo. Eu eu considero e reconheço que eu aprendi muita coisa com eles. Veja bem, quando Noa recebeu a visita do Melahem, que é o anjo, ele mandou não, pediu, né? Que o Eterno ele é muito educado. Ele falou assim pro Melahem: olha, chega a Noa e peça que ele faça a embarcação, porque eu encherei a terra de água e matarei todos os seres e todos os homens maus. E eu só achei ele como sendo um homem reto diante de mim. Mas peça a ele. Essa palavra pedir é no literal. Mas o Eterno já sabia que Noa ia fazer isso, né? Mesmo porque ele conhecendo o coração, ele já tinha essa convicção, claro, que o Eterno ele não erra nunca. Ele é perfeito, né? Assim como ele endureceu o coração de Faraó, lá no Egito, ele amolece, endurece, faz o que ele quer, ele pode, ele é o Criador. Então, quando o Melahem, o anjo Melahem, chegou a Noa, e disse: olha, o Eterno pediu para que você fique de pé e faça uma embarcação, porque ele vai destruir a terra com água. Aí no mesmo instante, ele sem questionar foi lá e começou a fazer, só perguntou como ele ia fazer, sendo que ele não tinha o entendimento. Aí ele disse que o Eterno seria com ele. Pronto, e assim ele fez. Só que no meio dessa história, o que acontece? Os filhos de Noa, os filhos dele, tinham mulheres. E como esses Melahem se deitaram com as mulheres, o que aconteceu? Contaminou aquela geração do Eterno que era perfeita, com DNA perfeito. Contaminou aquela geração lá com o DNA dos caídos, que eram homens híbridos, que não tinham descendência do Criador. Ou seja, não eram filhos do Criador. E por essa razão o Eterno deu para eles um tempo de vida, por causa disso também. Porque obviamente ia acabar com a geração deles ao decorrer dos séculos, né? Mas aí os filhos dele, de Noa, tinham mulheres. E obviamente, na genealogia dessas mulheres, passou-se também o DNA no sangue, e que aí a gente vê gigantes lá do outro lado depois do dilúvio, entende? É essa que é a declaração e o entendimento que nós chegamos plausível em relação a essa questão. Porque o dilúvio realmente foi mundial, a Terra era toda junta, não era espalhada os continentes como hoje, e não tinha como ser regional, né? Não tinha como ser em um só determinado local da Terra. Apesar de que o Eterno pode fazer o que ele quiser realmente. Mas é mais fácil ter acontecido isso. E o Eterno permitiu que a família de Noa passasse, porque logo depois também aconteceu que ele acabou acabando com os gigantes, né? É tanto que hoje se acha arqueologicamente aí ossadas de gigantes aí de 15 metros, 20 metros. Tá achando aí, é só vocês procurar na internet. Quer ver? Eu vou mostrar alguns aqui que eu achei para vocês. Deixa eu ver. Olha, esse aí é um. Tem até o símbolo da comandante da boca de Rassatã no Brasil. O que ela fala, as pessoas acreditam, 90% delas, né? Bom, o que eu estou falando aqui, se saísse na Rede Globo, todo mundo se convertia ao verdadeiro Criador. Mas isso não vai acontecer. Vamos ver um pedacinho.
Parece que não tem áudio. Tá vendo? Olha o tamanho dos caras. Ah, isso é montagem. Tá parecendo não. Aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Gigantescos, né? Ossadas encontradas, ó. Ah, isso é montagem. Não posso falar nada. Tá vendo aí, ó? Olha o tamanho das múmias, ó. Mumificada. Olha a cabeça dos homens capenses. São homens híbridos, viu? O que é homem híbrido? São os descendentes dos Anunnakis, dos caídos, que não têm o DNA que corresponde como sendo do nosso Criador, viu? Olha o tamanho desse fêmur, ó, na mão do cara. O tamanho do fêmur. Por aqui você tira uma ideia, né? Olha aí. Isso aqui é fake, né? Tá na cara que é. Não tem nada a ver, não. É porque aqui eu tô mostrando o que tem. Na internet você pega o que é de bom. Olha isso aqui, ó. Que foi encontrado dentro do navio, ó. Olha aí. Parece que é de um dinossauro gigantesco da época. Que as escrituras falam das bestas feras também, né? Então, é isso aí. Agora, olha, esse aqui é um disco voador que supostamente é de uma área isolada da NASA, lá no México. Porque lá no México está tendo muita aparição de OVNIs, né? E esse que supostamente é uma tecnologia da NASA, da norte-americana, mas que foi dada pelos caídos, claro. Eu acredito que a maioria da tecnologia que nós temos hoje foi ensinada por eles, pelos caídos. Veja aí ó, o vídeo. Ó, baixou ali, ó, ele aqui, ó. O cara viu ali, eles saíram correndo, os caras. Agora aqui mostra ele de novo em uma outra parte uma outra parte, aqui ó. Travou aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, é fake, é montagem. Eu não sei. Eu não sou perito para dizer que é montagem, mas esse aqui é bem real. E é o mesmo prédio que eles estavam mostrando ali agora. Ó. Ele vai parar aqui, ó. Aí dá pra ver. Quer ver, ó? Ele vai parar agora aqui, ó. Isso, ó. É aquele mesmo prédio. Tá vendo ele aqui, ó? E o mesmo disco voando. Olha aí, que coisa impressionante. Né? Então é isso aí. Existem outras coisas aí na internet que você vai ficar vendo, sabendo, entendeu? Então, na minha opinião, quando esses caídos vieram aqui para a Terra, eles deixaram também várias marcas arqueológicas, como por exemplo a Pedra da Gávea lá no Rio de Janeiro. Essa aqui é a Pedra da Gávea, tá vendo?
Eu estive lá no Rio de Janeiro e realmente eu fui lá na Pedra da Gávea, nessa pedra aqui. Só que eu fui na pedra, eu esqueço o nome dela. É uma que fica do lado aqui. Vamos ver a história aqui rapidinho. Eram os fenícios, que viajaram por todo o mundo à procura dos deuses deles. Eles acreditavam que aqui... Vou colocar no começo aqui. Durante séculos, as pessoas contaram histórias sobre cavernas e túneis dentro da Terra, passagens subterrâneas que levavam a terras de deuses e monstros. Mas haveria uma verdade surpreendente por trás dessas lendas. Eu fiquei diante de alguns dos muitos desenhos pensando, estou olhando para uma entidade biológica alienígena? Haveria lugares misteriosos muito abaixo de nossos pés. Assim como outros vídeos, usaremos os filmes da mídia Illuminati para passar a mensagem do que realmente possa ser verdade, e ligadas a outras evidências que completam o raciocínio de que seja verdadeira todas essas lendas e mitos sobre a Pedra da Gávea. Ou seja, no alto da Pedra da Gávea. Mas no alto da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro? Uhum. Por que lá? Olha que a Pedra da Gávea é perigosa, é misteriosa. Eu sabia, eu não disse. Puxa, igualzinha a estatueta, Beto. Como foi que os fenícios conseguiram fazer isso, meu Deus? Como foi que os fenícios conseguiram fazer isso, meu Deus? Aí o Roberto Carlos falou de um nome, de uma tribo, né? Que são os fenícios. Os fenícios eram um povo que a função deles a tecnologia, o trabalho deles era em alto mar. Eles que desenvolveram os navios, os primórdios de navegação, e até o ouro de Ofir, que se refere nas escrituras como sendo que Salomão, né, pediu para a construção do templo. E a maioria desses materiais foram trazidos para Israel na época pelos fenícios. E foi esse ouro de Ofir é o ouro da melhor qualidade, é o ouro brasileiro de 24 quilates, que é puro, né? E os fenícios que vieram para o Brasil na época. E eles que fizeram essa estátua, essa esfinge, que é a esfinge da Pedra da Gávea. Só que os fenícios, eles adoravam o deus Jetubaal. Quer ver, ó? Vamos continuar vendo aí o vídeo. As lendas locais dizem que é um lugar de deuses gigantes antigos e que os deuses o criaram. Tá vendo aquela linha lá em cima? Ah, aquilo são as inscrições. Sabe o que significam? Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Et-Baal. Badesir ocupou o lugar de seu pai no trono de Tiro. A imagem a seguir mostra como a Pedra da Gávea teria se parecido quando ela foi feita. Subam rápido! Tentem alcançar os dois antes que seja tarde demais. Claro, viu? Eu gritei para alertar os dois, mas eles estavam longe e não me ouviram. Vovô, qual é o perigo que tem lá em riba? Esta região esconde um grande mistério. Dizem que há muitos anos atrás, antes da descoberta do nosso continente, uma civilização muito avançada, mas muito mística esteve por aqui. Eram os fenícios, que viajaram por todo o mundo à procura dos deuses deles. Eles acreditavam que aqui seria o lugar onde um dia desceria o grande Deus. Há vários milhares de anos, quando nossos ancestrais ainda eram primitivos, alguns extraterrestres pousaram em nosso planeta. E devido à interpretação errada da tecnologia deles, nossos antepassados pensaram que esses extraterrestres deviam ser simplesmente deuses. Eles acreditavam que aqui seria o lugar onde um dia desceria o grande Deus. Eles entraram num dos olhos da figura de pedra.
Cuidado com aqueles olhos. Muito cuidado. Cuidado com aqueles olhos. Muito cuidado. Muito cuidado. Pronto. Estamos quase chegando no olho da figura. Vamos com essas perguntas. Esses locais podem mesmo ser portais ou entradas para buracos de minhocas. Seres extraterrestres se transportavam para a Terra usando campos eletromagnéticos especiais nesses lugares misteriosos. Tá vendo que são mensagens? Olha, se for os fenícios que escreveram isso aqui há muito tempo atrás, vai ver tem mensagem para nós. E então, com um simples efeito enfumaçado, eles representaram como se fosse um portal e atravessaram para dentro da Pedra da Gávea. No interior da Pedra da Gávea, referência à Terra Oca e aos subterrâneos, Didi encontra uma civilização. Essa civilização, ela é manipulada mentalmente, pelos Barks, que se referem aos reptilianos. Eles hipnotizaram os fenícios? Povo cobra, que os levou a abrigos dentro da Terra. Para que aquele carneirinho? Eles vão sacrificar o bichinho? Eles vão sacrificar o bichinho? O incrível é que no filme, o diretor fez questão de mostrar a cena encenando o sacrifício do carneirinho, simbolizando os sacrifícios para esses reptilianos. Poderia mesmo haver grandes espaços abertos dentro da Terra onde viveriam civilizações avançadas. Deuses extraterrestres podem ter vindo à Terra séculos atrás e escondido evidências de suas jornadas dentro de cavernas e túneis. Que a Terra contém civilizações subterrâneas avançadas. Supostamente eles têm tecnologia avançada. Eles têm armas a laser e armas especiais. Têm até discos voadores e outras naves. Em 19 de fevereiro de 1947, o almirante Byrd pilotou um avião através de um buraco próximo ao Polo Norte até o interior da Terra. Uma nave como um disco voador assumiu o controle de seu avião, com um tipo de raio de tração. E eles o aterrissaram próximo de uma cidade, no interior da Terra. A mensagem que tinham para nós era que eles se consideravam os guardiões desse planeta. Pelos estudos, existem 3 entradas aqui no Brasil, para dentro da Terra. Uma destas entradas é a Pedra da Gávea. Uma outra entrada, localizada em Mato Grosso, conhecida como Serra do Roncador. A Serra do Roncador também é pródiga em grutas e cavernas, algumas inexploradas ou com inscrições rupestres, o que aguça a curiosidade dos amantes da aventura. A origem da civilização Inca, o Paralelo 16, o Templo de Ibês, o Caminho de Ió, o Templo de Shambhala, Agartha, a Rota do Dragão, o Chakra do Planeta, o Portal de Aquários, civilizações intraterrestres. E a outra entrada localizada no norte do Piauí, conhecida com o nome 7 Cidades do Piauí. 7 Cidades é uma galeria de enigmas. O autor de Eram os Deuses Astronautas, o escritor suíço Erich von Däniken, disse que as torres contorcidas de 7 cidades foram atacadas por um fogo celeste. E a esfinge? Quer dizer que a Pedra da Gávea é um túmulo que nem as pirâmides do Egito?
E essa íbis entalhada no pé do gigante deitado? O que é que significa? Que gigante será esse? A íbis era uma ave sagrada para os egípcios. E provavelmente para os fenícios também. Não tô vendo íbis nenhuma, bicho. Não? Então olha aí. Erasmo! Que bacana! É igualzinho a íbis do pergaminho! Grande, bicho, grande! Mas olha, não é sempre que ela aparece, não. Depende da hora. Olha lá. Essa hora aí não tinha, tá vendo? Os índios, então, revelaram aos portugueses uma antiga tradição dos seus mais remotos antepassados, a qual dava conta de que em épocas muito remotas um pássaro celeste veio das estrelas sendo perseguido por um outro pássaro celeste. Houve um combate entre eles, e um desses pássaros celeste foi destruído, nessa ocasião morrendo os 2 irmãos que nele estavam. Depois disso, outros membros da raça desses 2 irmãos estiveram aqui, e demarcaram esse pássaro na montanha como uma homenagem aos 2 guerreiros mortos. A ideia era de que gerações futuras pudessem pensar sobre esses artefatos e sobre essas indicações e começassem a fazer perguntas. Essa é a situação que temos hoje. Um outro exemplo também, esse já indicando uma antiga civilização com energias fora do comum, é a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Houve um caso de abdução nos anos 70, 3 jovens foram acampar sobre a Pedra da Gávea e quando eles acordaram no dia seguinte, eles estavam no sopé da montanha. Eles não lembram de ter descido, não sabem como chegaram lá. E a presença de OVNIs sobre a Pedra da Gávea também é muito importante. Um detalhe curioso, alguns anos atrás um helicóptero, o Bell Jet Ranger, a turbina da Rede Globo, estava fazendo uma matéria no local sobre a escrita fenícia que existe na rocha. Estava o piloto e um repórter, e toda vez que o piloto tentou se aproximar da parede rochosa, havia um tipo de interferência que fazia com que a turbina do helicóptero falhasse. O piloto tentou 3 vezes se aproximar do paredão rochoso e as 3 vezes a turbina do Bell falhou. Ele achou por bem não se aproximar, mas embora ele não soubesse explicar o que estaria causando essa falha na turbina do helicóptero que estava a serviço da Rede Globo naquele dia. O mais importante que esses lugares misteriosos podem nos contar sobre o nosso passado é que ele é bem mais complexo do que nos ensinam nas escolas. Portão dos Deuses. Quando você vê, é intrigante. É uma porta gigante, esculpida em rocha sólida. E ela parece ser uma incrível porta, mas ela não leva a lugar algum. Ô Roberto, será que essa estatuetinha não tem nada a ver com isso, não? Ora, isso tá na cara, né, Erasmo? Mas o quê? E Salomão mandou dizer a Irã, rei de Tiro: por isso penso em edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, conforme o que o Senhor ordenou a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que eu farei sentar em teu lugar sobre o teu trono, este edificará um templo em meu nome. E contratou Salomão os serviços de Irã de Tiro, porque Irã tinha sido sempre amigo de Davi. E o rei Salomão escolheu operários em todo o Israel e ordenou que fossem 30.000 homens. E Irã mandava suas frotas ao Ofir e Parvaim, e a cada 3 anos voltavam trazendo madeiras e pedras de valor, e ouro em quantidade para edificar a casa do Senhor. Terceiro livro de Reis, 5º e 6º. A estatueta que aqueles caras queriam era essa aqui. Não sei porquê, mas eu tenho quase certeza que essa estatueta tem alguma coisa a ver com esse lugar. Que essa estatueta tem alguma coisa a ver com esse lugar. Que lugar é esse aqui?
Isso aqui se chama Cesareia. Em Israel, Tem várias luzes. Então, amados, viu aí? É isso aí, ó. Tem vários outros vídeos aí falando sobre o assunto. E que no qual acho que já tá bem explicadinho aí, né? Pra quem quiser entender, pode pesquisar aí que vocês vão ver. Bom, para finalizar o vídeo, eu quero deixar bem claro que eu, até um tempo atrás, eu não acreditava muito nessa questão de OVNIs, discos voadores, não. Mas eu cheguei à conclusão, através das escrituras, que ressalta lá em Bereshit 6, como eu já falei, sobre tudo que eu falei. Então, no meu ponto de vista, eles nada mais é do que os caídos. E, com a ajuda dos homens, eles têm dominado aqui a terra, porque o homem quer riqueza, né? Quer dinheiro. E as escrituras falam claramente que a riqueza, o dinheiro, a vontade de ter o dinheiro acaba corrompendo o homem, trazendo para ele infelicidade. E na verdade que quem governa esse mundo, a Bolsa de Valores, a Nasdaq lá em Nova York, etc, etc, são esses caídos que têm um codinome de homens capenses, que já tem até vídeos aí de relatos de terem visto esses homens andando por lá. Enfim, depois de descobrir essas verdades, a gente acaba juntando o quebra-cabeça e começa a entender como que funciona. E tem mais outras questões aí a respeito do Blue Beam, o HAARP, né? E nós já sabemos que tem aí um intuito do governo de destruir todas as religiões da face da terra e colocar uma só, e vai ser através do Blue Beam, né? Mais uma coisa que vocês podem pesquisar aí sobre o assunto, que vai ser forjado um arrebatamento falso que vai deixar as pessoas muito contrariadas com os seus deuses, entre aspas, para a introdução dessa nova religião aí que eles vão colocar por sobre a terra. E o tempo está se esgotando, então quanto mais rápido vocês se descontaminarem e estudarem e buscar a verdade, porque ela não vai vir assim à tona, a não ser como eu, né? Eu que já aprendi, vou repassando aí para vocês, e o intuito desse vídeo é isso, entendeu? Se alguém tiver alguma complementação a respeito desse assunto e que concordarem comigo, beleza, dá aí sua opinião aí na descrição do vídeo. Se quiser pode dar um joinha, pode espalhar isso aí, que o meu intuito não é só de visualizações, eu não vou ser demagógico, mas é claro que quanto mais visualizações tiver o vídeo, com mais certeza eu terei e muitas pessoas vão sendo libertas a buscar a verdade, tá ok? Então, shalom para todos aí, obrigado e até mais. Dá um joinha aí, ó, embaixo aí.